Vamos lá, Fábio Piperno. Você chegou cabecinha baixa, chegou atrasado. Nesses dias, você não chega aqui fazendo sobe-som no estúdio. Estamos fazendo o programa olímpico. Mas tudo bem. O que eu quero saber é o seguinte. Você, muitas vezes, tem coragem pra criticar o Abel Ferreira. Mas desde sempre, né? Mas, o Abel, eu falo, se eu sou palmeirense, ele é intocável. O Abel é um monstro pro Palmeiras, é óbvio. O Palmeiras não vai conseguir treinador melhor. Mas vale a crítica, Piperno. Hoje foi excessivamente covarde o Palmeiras. Poderia ter tentado alguma coisa mais no Maracanã e o Tite, aplausos pro Tite. Tentou jogo o tempo todo e conseguiu furar a defesa do Palmeiras. E já eu vou querer saber tua opinião sobre o árbitro que não chamou o VAR na entrada do Veiga no Pulgar. Aquela entrada é pra chamar VAR, pelo amor de Deus, e eu vou levantar esse debate. O Veiga vai com a sola do pé, e aí é o que eu digo. O árbitro pode mudar um jogo. Porque o Veiga é um dos principais jogadores desse Palmeiras. O Veiga ficaria fora não só do segundo tempo, mas também do segundo jogo. E prejudicou muito, na minha opinião, o Flamengo, essa covardia do VAR em não chamar. Ou vai ver, o VAR estava descansando, estava tirando uma soneca, né? Estava num dia tranquilo e resolveu dormir. Ou era o Steve Wonder, né? Lá no VAR, pode ser também, que aí não viu o lance e não chamou o árbitro. Mas antes disso, Piperno, vale crítica pro Abel Ferreira hoje e elogios pro Tite, lembrando que Palmeiras no Allianz Parque pode reverter esse resultado, que vai ser muito mais corajoso e talvez até tendo a volta do Estevão. É possível o Estevão voltar? Não sei, isso é dúvida. É óbvio que é um outro time com o Estevão. Então, é o seguinte, eu já repeti zilhões de vezes que eu acho o Abel a maior contratação que o Palmeiras fez nesse século. Ganhou um monte de coisa e tal. Fez, assim, foi o melhor de todos que eu vi aqui no Palmeiras de uns 25 anos para cá. Isso é indiscutível. O mais vencedor e tal. Só que ele erra e tem errado muito. De um ano para cá, e não começou agora não, de um ano para cá ele tem errado muito mais do que o normal. Por quê? E já falei isso um monte de vezes também, palmeirense não gosta de ouvir, mas é a realidade. O Abel, nesse ano, ele não vai ganhar mais nada enquanto ele continuar fiel aos seus jogadores históricos importantíssimos e com quem ele foi campeão muitas vezes. E eu sei que aí tem um problema de gratidão, eu sei que é difícil mexer. O Tite, por exemplo, foi campeão do mundo em 2012. Aí ele atrasou uma renovação necessária no time do Corinthians em 13 e perdeu tudo. É humano. Só que tem uma coisa, eu acho que já está mais do que evidente desde o ano passado que alguns jogadores entraram claramente em declínio. E você pega, por exemplo, o Dudu. Antes da contusão, era um jogador que eu criticava muito. Eu achava que vinha mal. Naquele momento, quantas vezes vocês me ouviram criticar o fato de que o Endrick era reserva? Eu não me conformava. O Palmeiras tinha Arthur, Rony, Dudu e o Endrick era reserva. Então isso foi um erro. E o Palmeiras caiu no colo o título brasileiro do ano passado, porque o Botafogo fez todas as lambanças possíveis e o Palmeiras teve méritos, é verdade, mas teve, sobretudo, aí quando parecia que o campeonato já tinha escapado totalmente, ele colocou o Endrick. Aí virou o campeonato. Mas veja, então, fez isso depois que perdeu uma Libertadores na qual tinha toda a condição de ganhar. E ali, o grande culpado, o grande erro foi do seu Abel. Porque era assim, não tinha justificativa para o Endrick ser reserva nos 2 jogos contra o Boca. E no segundo ele só entra no intervalo. No primeiro ele jogou 1 minuto. E agora a gente vê um Palmeiras que perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Palmeiras que não cria nenhuma chance de gol contra time ruim, como foi contra o Vitória, contra um time mais ou menos. Lá. Hoje não criou nada. Hoje também. Nenhuma, contra o Vitória nenhuma, contra o Fluminense nenhuma. Então não se trata de atitude covarde. Ele não chegou para os caras contra o Vitória e falou, olha, vamos ficar aqui na defesa. Não foi isso. Mas é um time impotente. É óbvio que vai ser um time impotente com esse meio campo arrastado que tem. E outro detalhe, o Veiga... Faz muito tempo, o Veiga só consegue exercer uma função. Quando ele joga como um armador pelo lado direito, principalmente quando tem o Estevão ao lado. Então, quando o Richard Rios entra, o Abel
joga o Veiga para outro setor. Porque o Richard Rios é um homem de meio campo que também trabalha lá por aquele lado. Aí o Veiga não consegue jogar mais. E à frente do Veiga tem o Rony. Aí já é algo autoexplicativo. Né? A gente vai falar muito aí, a torcida do Palmeiras está criticando muito o Abel Ferreira, porque ele colocou o Caio Paulista, que nunca joga, para jogar, né? Eu não imaginava, nunca. Ele colocou o Giai para jogar, que só jogou um jogo, desde que chegou. Contra o Vitória. E ele vem sendo criticado por isso. Vamos aos fatos. Vitória do futebol. Vitória hoje de quem quis vencer, de quem propôs o jogo. Vitória de quem buscou a vitória. E não vitória do antijogo, viu, Pilhado? Eu respeito muito o Palmeiras. Hoje eu disse, acho o Abel, técnico do Palmeiras, candidatíssimo a no futuro ser técnico da seleção brasileira por tudo que fez no futebol brasileiro. Palmeiras é enorme, Palmeiras é grande, é gigante, tem jogadores de muita qualidade. Mas hoje aqui no Maracanã, foi um time que se acovardou, praticou o antijogo, inclusive com o goleiro Everton, tentando ganhar segundos, minutos na reposição de bola. O Palmeiras é muito maior do que isso. E eu não consigo entender essa gestação, essa administração, melhor dizendo, de elenco, em que você poupa o time titular no sábado e vem jogar desse jeito aqui no Maracanã, negligenciando a bola, negligenciando o futebol. Você vai fazer um esforço de memória, Pilhado, para lembrar de uma finalização do Palmeiras, que se livrou hoje aqui no Maracanã de ser eliminado no primeiro jogo. Tem um jogo de volta, mas por muito pouco não leva 3-4 hoje aqui no Maracanã, Pilhado. É isso. Hoje o Palmeiras não jogou. Hoje o Palmeiras... Cara, você tem um time gigante como o Palmeiras, com um time com elenco que tem. O Palmeiras não dá um ataque perigoso, eu acho vergonhoso. É claro que tudo pode mudar no segundo jogo. Óbvio que pode mudar. Vai mudar. O Palmeiras não vai jogar desse jeito no segundo jogo. Mas, pô, não é pro Palmeiras jogar assim num jogo decisivo contra o Flamengo, que hoje é o seu maior rival. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. É o que o Viga falou, gente. Poderia ser até um resultado mais amplo pro Flamengo. O Palmeiras volta podendo mudar. Fala, o que você tá? Você acha que você discorda? Não, mas não é isso. Eu só discordo de uma coisa. Aliás, não é que eu discordo, eu tenho dúvida. O Palmeiras não jogou nada, todo mundo viu. Agora, o Palmeiras jogou com o Flamengo jogou muito. Eu vou mudar a pergunta. Que a gente já falou muito do Flamengo não jogar. Do Palmeiras não jogar. E o Flamengo? Será que não foi o Flamengo que não deixou o Palmeiras jogar? O Flamengo jogou muito bem, mas vê, se você pegar o jogo que o Palmeiras fez hoje e pegar o jogo que o Palmeiras fez contra o Fluminense, que estava em último lugar, é mais ou menos a mesma coisa. E nesse intervalo o Palmeiras perdeu para o Vitória. Então não é só que o time foi covarde e tal. Não. Alguns jogadores apresentam um quadro claro de esgotamento técnico, não conseguem jogar mais. O Rony é um jogador covarde? É claro que não, mas não consegue jogar mais. O Veiga está muito mal, o Zé Rafael está muito mal. Então o Palmeiras não consegue mais trocar 3 passes. E não é porque foi o Flamengo. Contra o Vitória também foi muito mal, isso que é o mais angustiante. Só tem um jeito. É mexer. Mas eu quero falar um pouco do Pedro, né? Porque a gente tem que falar do vencedor também. Tem que falar da onda rubro-negra que passou no Maracanã, né? E aí o Piperno já veio fazer o desabafo dele palmeirense. Agora... Foi uma marolinha. Não foi uma onda. Foi um tsunami que passou hoje no Maracanã. Hoje foi um tsunami que passou no Maracanã. Tsunami foi em Montevidéu. E aí, é claro, é isso. Bola é isso, irmão. É a zoeira de um lado e a zoeira do outro. Até por isso que eu acho esse jogo tão importante pro Flamengo, tá? Esse mata-mata. Porque é óbvio que aquela final de Libertadores tá engasgada. Isso é óbvio que tá engasgada aquela final de Libertadores. Agora, velho Vamp, o Pedro, ele tem 29 gols nessa temporada. 29 gols na temporada. O Pedro é o maior artilheiro do Flamengo nesse ano e é o artilheiro do mundo nesse ano. É o Pedro. Fez 29 gols. Ninguém tem mais gols do que o Pedro no ano. E o Pedro hoje, além de fazer o gol, né, o gol que abre o placar,
ele participa. Eu sei que você tá rindo, que você gosta de me ver eufórico desse jeito. Mas o Pedro... E aí, o Pedro se firma como grande jogador desse Flamengo ao lado do Gerson, que a gente tem que falar aqui também. Como o Gerson tá jogando, tá ditando o ritmo do Flamengo, chama o jogo, protege bem a bola, começa as jogadas do Flamengo. Agora tem que falar do Pedro. Mandar um abraço pro Julião Mastroianni, que tá de olho aí na gente. Tamo junto, Julião. Ô, Vampi. Julião deve ser alguém que patrocina aqui. Isso, alguém. Julião é o patrão, irmão. Vai saber. Aí, ó. Agora. Esse abraço aqui não sai de graça. Agora. Ô, velho, Vampi. Mastroianni, aí que tem o negócio de Mastroianni, é um nome cinematográfico. Não é. Tá, eu não vou falar do nome agora, que a gente tá falando do jogo, estão 60 mil pessoas. Começou por você? Não, mas eu mandei um abraço. Beleza, vamos lá, tio. Vamos falar do Pedro, irmão. É dele que eu quero ver você falando, que você fala que ele tem nome bíblico, nome o que você quiser. Mas fala do Pedro, porque o homem hoje tá gigante. Pedro tá grandão mesmo, né? Artilheiro do Carioca, junto com o Carlinhos, né? Vem fazendo gol, cada vez mais que o Pedro faz gol, vai se consolidando. Tem aquela música lá que a torcida canta, né? A reverência que o Derrama, Senhor, derrama, Senhor. E o Pedro toma de gol, né? Faz mais um. Poderia ter feito aquele de calcanhar, né? Que é o instinto de atacante. Eu não querendo saber se o Gerson pediu a bola ou não, né? Foi a Copa do Mundo, bateu pênalti, vamos esquecer. Ele bate pênalti na Copa. Tem personalidade. Então é um cara ali que teve aquelas confusões, lá com o auxiliar do São Paulo e tudo. Mas é um cara que se comporta devidamente tranquilo, conduta legal. Mas quando você estava falando, né? Artilheiro do mundo, artilheiro do Brasil, tudo verdade na temporada, né? Que o Campeonato Europeu vai começar tudo agora, daqui a 3 semanas, mês de agosto. Mas eu estava pensando, fantasiando, né? Flávio, eu vi o primeiro tempo em casa, no Ninho, né? Tava vendo o jogo do Atlético e CRB primeiro, que foi às 17 horas, o Atlético Mineiro tomou logo um susto, com menos de 10 minutos, tomou 2. Aí eu vi o primeiro tempo, o segundo tempo eu venho escutando, né? Pela nossa querida Rádio Pan aí, força total no mundo todo, em todas as plataformas. Eu tava pensando assim, imaginando, quando o Flamengo foi no segundo, eu digo, já pensou o segundo jogo aqui, Flávio? 2-0 Palmeiras, vai pros pênaltis. Ah, não, para. O último que vai bater é Gabigol. Como você é ridículo. Eu sou ruim mesmo. Eu tenho cinema, Tico, eu sou cineasta. Você viu que hoje ele foi falar com a Leila, né? Isso, aí, o último pênalti que tem que decidir é o Gabigol. Se o Gabigol bater, o Flamengo passa. Se o Gabigol perder... O Palmeiras tem mais um e pode vencer. E aí... Tem a lei do ex, não tem? E aí tem 3 meses para assinar o contrato, renovar... É a lei do futuro? Então, Flávio, ó, tem 3 meses para renovar o contrato. Ou seja, calma aí então. O Flamengo ganha, calma aí. O Flamengo ganha de 2-0. Sim. E você usa o programa pra secar o Flamengo já pro jogo de volta. Não, é isso, eu né? tô olhando o Gabigol. Você mesmo. É isso. Você chegou aqui e falou: o São Paulo já está na próxima fase, certo? Sim. Você falou: o Flamengo ainda não. O Flamengo ainda não. E esse desenho desse filme pode acontecer isso que eu tô falando ou não? Que pode. Mas o Flamengo ganha de 2-0. Você já tá secando o Flamengo pro próximo jogo. Secando não, eu tô vendo a situação do Gabigol. Pode ou não pode virar esse troço? Ué, claro que pode. O Gabigol... Mas, ao invés de ele falar hoje do Pedro, ele já vai pro Gabigol e já vai secar. Tá bom, eu não vou levar nem pros pênaltis. Palmeiras 2-0, o Gabigol entra, faz 2-1. Eliminado quem? Palmeiras. E Gabigol não renova e que fez a oferta. Chega com muita situação. O futebol permite isso, né? E você viu que ele foi falar com a Leila hoje, né? Então, já deu o que falar, porque o Gabigol, ele ia sair do campo, ele foi do outro lado do campo, só pra cumprimentar a Leila. Claro, ele é um cara educado, uma senhora. Ele foi conversar. Você vê isso em tudo, pô, imagina. Mas ele fora vai isso, de sacanagem. Claro, acertar negócio ele vai campo, pra ter mídia mesmo. Mas fora isso, Tico, o Pedro tá jogando muito mesmo e agora o Flamengo perde aí 2 jogadores de beirada do campo. O Luiz Araújo entrou muito bem, né? Perdeu o Bruno Henrique, já não tá. Cebolinha machucou. A opção que tem mesmo aí, que eu tô falando... Que joga muita bola. Não, o que eu tô falando é a opção mesmo. Agora o Luiz Araújo vem como titular e no decorrer do jogo, se precisar, vai ter que usar o Gabigol. Porque não tem outras opções, né? Não tem. Os moleques na base ali e tudo. Ó, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vai jogar com o Pedro, Flávio.
Mas o Pedro não vai jogar. Ah, você tá falando contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Porque no sábado já o Pedro não joga. Não, o Pedro forçou o cartão, tomou o cartão. Isso, o Gabigol já pode jogar.